meu Senhor, pelo poder da tua santa e bendita palavra. Portanto, sê conosco, meu Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. A irmã também me lembrou que esse aviso nós vamos dar amanhã, repetir, mas vamos aproveitar. Sexta-feira que vem, à noite, haverá ensaio para o coral do Círculo de Oração aqui, né? Nossa irmã Nadiane está avisando que no culto da virada do dia 31, o nosso coral vai estar cooperando aqui, tá bom, irmãos? A minha esposa, bem-vinda, está ali, né? Depois de 8 dias longe de Pelotas, Deus trouxe guardado pela sua potente mão. Continuamos orando pelo pastor Júlio, né? Está lá nas mãos dos médicos desta terra, mas também está na mão do médico dos médicos, né? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Selmo. Que saudade, 8 dias, né? Tá bom. O pastor não abandonou o rebanho, ele ficou aqui, viu? Márcia passa aqui para louvar o Senhor. Nós convidamos também a Márcia, que durante muitos anos, pode sentar, irmãos, durante muitos anos foi instrumento nas mãos de Deus. Na sua juventude, ela e a irmã dela louvava o Senhor com todo entusiasmo na sua vida, na sua juventude, entregar a juventude toda nas suas mãos. Hoje casada, mãe de filhos e abençoada por Deus. Amados, amanhã de manhã, a igreja e a família, se possível, traga os seus cônjuges, seus filhos. Vai ser uma manhã de bênção. Conversei com o pastor Cabreiro um pouco lá embaixo, parece que vai sobrar para os papais amanhã. Vai ter uma palavra boa para todos nós, para os pais principalmente, né? Porque tudo começa pelos pais. Então, se é crente, não crente, se possível, tragam-os. Não deixem em casa. Porque vivemos uma época onde os filhos são um pouco rebeldes. Os meus também são, não é só dos outros, os meus também são, em que, por isso é interessante que os filhos estejam junto com os pais na hora da instrução. Vai ser um bênção para todo mundo. Em nome de Jesus. Márcia, Deus te abençoe. Cumprimentos, irmãos, nessa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Somos gratos a Deus nessa noite porque nós fomos salvos por Jesus. Amém? Então vamos adorar o nome dele nessa noite porque ele merece. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, meu Deus. Na minha frente eu vi a mão, era a mão do meu Salvador. No momento da minha dor, me alcançou. Eu sem merecer, mas se importou com meu sofrer. Eu precisava apenas de uma chance pra mudar. Eu já tinha desistido, mas ele não desistiu de mim. Por dentro eu já tinha morrido, mas ele me trouxe vida, vida, vida em abundância. Jesus, Jesus, em sacrifício vivo se entregou por mim na cruz. Jesus, Jesus, com seu sangue me lavou, o seu amor me envolveu e hoje perdoado sou, hoje perdoado sou. Quantos perdoados aqui nessa noite?
Aleluia. Através do sangue de Jesus, todos nós fomos perdoados. Aleluia. Eu já tinha desistido, mas Ele não desistiu de você. Por dentro tu já tinhas morrido, mas Ele te trouxe vida, vida, vida em abundância. Jesus, Jesus, em sacrifício vivo se entregou por ti na cruz. Jesus, Jesus, com seu sangue te lavou, o seu amor te envolveu, e hoje perdoado és, hoje perdoado sou. A tristeza e o desespero não existem mais, nem dor e nem tormento, agora eu tenho paz, porque Ele me trouxe vida, vida, vida em abundância. Jesus, Jesus, em sacrifício vivo se entregou por mim na cruz. Jesus, oh Jesus, com seu sangue me lavou, o seu amor me envolveu, e hoje perdoado sou, hoje perdoado sou, hoje perdoado sou, hoje perdoado sou. Amém. Graças a Deus. O perdão de Deus, tudo por amor a nós. Amém. A igreja se coloca em pé. Vamos nós receber o argentino, pastor Rodolfo Cabreira. Imagine uma grande mesa, cercada de filhos, esperando para comer. O Senhor lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amado eterno Deus, nós te agradecemos mais uma vez. Rogamos a tua bênção sobre cada um de nós e sobre o teu servo. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Podeis assentar. Eu agradeço a Deus de poder estar com vocês estes dias, tendo a certeza de que Deus vai nos ministrar, Deus vai falar conosco, Deus vai falar com sua igreja, porque é o desejo de Deus falar conosco, ministrar e nos abençoar. Agradeço por este convite e um prazer de poder cumprimentar os pastores, pastor Adão, pastor da igreja aqui, e agradecer a Deus por ter me concedido este maravilhoso privilégio. Muitas vezes nós ignoramos a história, porque não hemos leído a história, não nos hemos interessado ou interiorizar sobre a história de nossas Bíblias. A gran maioria de las traduções da Bíblia custou muitas vidas. Muitos foram matados por traduzir a Bíblia ao idioma do povo. Os primeiros tradutores que traduziram a Bíblia em inglês foram perseguidos e matados e torturados.
Los que tradujeron la Biblia al español tuvieron que escapar de una ciudad a otra, y uno de los traductores de la Biblia en español, Reina Valera, él tuvo que estar fugindo durante 20 años y escapando de un lugar a otro con los rolos de la traducción de Biblias. Muitos foram matados por traduzir a Bíblia ao idioma do povo, para que o povo possa ler a Bíblia. Quer dizer que detrás de este livro que está em nossas mãos, houve lágrimas, anos de esforços e derramamento de sangue para que esteja em nossas mãos. Detrás de isto existe uma história muito longa, detrás de cada tradução da Bíblia, e que Deus nos concede esse privilégio de estar em nossas mãos, e que deveríamos valorar. Em um dos lugares onde eu levei Bíblia foi em Cuba. Eu levei Bíblia. Cuba é um país que não existe liberdade religiosa até o dia de hoje. E todos aqueles que são cristãos existem debaixo de uma pressão, não uma grande persecução em nossos dias, anos atrás sim, mas hoje tem uma grande pressão. Eles não podem construir igrejas ou templos, não existe nenhuma só livraria cristã, não existe. Então, a única Bíblia é a que podem levar os irmãos de outros países que entram a Cuba. E no meu segundo viagem para Cuba, eu levei Bíblias. Com certeza, deveria levar Bíblia de contrabando. E distribuir escondido das autoridades para não ser visto e não poder distribuir essas Bíblias nos diferentes lugares onde os irmãos não têm Bíblia. Mas uma das experiências maravilhosas que eu posso dizer, de la que impactou meu coração quando eu entreguei uma Bíblia a um ex-comunista que havia aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, e ele havia dado sua vida pelo comunismo e estava em África, em Moçambique, para implantar o comunismo, e estava na guerra nesse país. Depois retornou para Cuba e se convertiu ao Senhor Jesus. E desde que ele se convertiu, nunca podia ter uma Bíblia nas suas mãos. E quando eu entreguei uma Bíblia nas suas mãos, ele abraçou a Bíblia e começou a chorar e a agradecer a Deus. E o pastor disse: Deus respondeu a tua oração. Deus respondeu a tua oração. Valora este livro, valora. Gostaria que você abra sua Bíblia só para fechar este pensamento sobre a Bíblia nos Salmos 138, o versículo 2. Salmos 138, versículo 2. Não vou pregar sobre isto hoje à noite. Vamos falar sobre o prólogo do Evangelho segundo João, nos primeiros 5 versículos. Pero vamos nos olhar Salmo 138, versículo 2, e vou pedir a cooperação para a leitura do texto. Diz assim o versículo 2: Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo. Neste Salmo 138, o salmista glorifica a Deus por 7 motivos. Tem 7 motivos pelo qual glorificar a Deus. E na segunda parte, na primeira, ele agradece, exalta, glorifica a Deus pela misericórdia e pela fidelidade. Mas ele tem 7 motivos. E a segunda parte de este louvor, de glorificar a Deus, é porque ele colocou a sua palavra no mesmo nível de autoridade, no mesmo nível da sua natureza, e que todo o seu poder está na sua palavra.
Então ele agradece e glorifica a Deus por lo que Deus faz, mas por lo glorioso que é a sua palavra. E o salmista faz uma colocação extraordinária. Ele diz: a tua palavra está no mesmo nível da tua natureza, porque quando falamos da palavra, falamos de Deus, falamos do caráter de Deus, falamos dos atributos de Deus, falamos da revelação de Deus, e então isso se eleva ao mesmo nível de Deus, porque a palavra está ligada a Deus. E por isso é um grande privilégio. Quando falamos da palavra, falamos da revelação gloriosa de Deus. Então vamos nós tentar de explicar algumas coisas nesta noite sobre João capítulo 1, em los primeiros 5 versículos. Em los primeiros 5 versículos podemos dizer: João está fazendo um prólogo, ou seja, ele está preparando a seus leitores de lo que ele vai falar ou vai escrever sobre Jesus Cristo. Em estes 5 versículos, provavelmente, eu não acho outro texto que seja um dos textos mais grandes da revelação da divinidade de Jesus. É uma das mais grandes profundidades da revelação de quem é Jesus. Então nós estamos perante um dos mais grandes textos da Bíblia, falando sobre a divinidade de Cristo, a revelação da eternidade de Cristo, a revelação da natureza de Cristo, revelando-nos a obra de Cristo e revelando-nos a glória de Cristo. Olhe o que estou falando. Está me revelando este texto a Deus em Cristo. Glória, divinidade, natureza. Está revelando-me quem Ele é, lo que Ele faz e a consequência. Mas vamos tentar de explicar isto. Vamos tentar de explicar aqui. No versículo 1 tem muito detalhe. Não vou entrar em las profundidades do detalhe, só vou pegar alguns pensamentos, algumas verdades dentro do versículo 1. O versículo 1 é um dos versículos que precisaríamos, por mínimo, falar durante 10 horas só sobre o versículo 1, porque está colocando a Cristo de 3 maneiras extraordinárias, 3 grandes revelações de Cristo. Mas ele usa a palavra aqui sobre Cristo. Ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo. Esse termo verbo significa a sabedoria, a inteligência de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Então, quando você lê o verbo, quando você está olhando aqui o verbo, esta palavra no texto original é logos. E esse logos pode ser falado ou escrito. Logos, falado ou escrito. E você tem estes 2 aspectos nas suas mãos. Você tem um logo falado. Gênesis 1:3. E Deus falou. Ali está o logo de autoridade de Deus. Deus falou. Então, quando o logo vem, quando vem o verbo, está me revelando o poder ativo de Deus. Porque a primeira coisa que Deus faz, Deus diz: seja feito a luz. E acontece e aparece a luz, que é o logo acompanhado com um rema de autoridade. Autoridade. Então, que estamos nós ministrando? Uma palavra de autoridade. Maravilhosa palavra de Deus. Autoridade. A grande autoridade de Deus. Isto é um logo. Mas o logos implica
Não só a sabedoria, a inteligência, o poder, mas também implica. O logo está me falando do eterno, ou eterna palavra que não muda. Não muda. Então o logo é a palavra que nunca vai mudar e vai permanecer para sempre. Mas gostaria que me ajude, pastor, por favor, aqui. Gostaria que você olhe versículo 1 e versículo 4. Vamos ler versículo 1 e versículo 4 e vou mencionar um detalhe. Vamos mencionar um detalhe. Versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por favor, observe a última parte do versículo 1 e a última parte do versículo 4. É uma afirmação. Duas coisas que vão juntas. Duas coisas que estão juntas. Qual é a última parte do versículo 1? E o verbo era Deus. Ok, o verbo, observe essa palavra, era Deus. Então está dizendo, esse verbo era Deus. Essa palavra, em essência, é Deus. Detalhe do versículo 4. E a vida era a luz dos homens. La vida era, novamente a palavra era, luz. Então olhe, duas afirmações, versículo 1 e versículo 4. No versículo 1 diz, era o verbo. No versículo 4, era luz. Então está me falando que em essência, Deus, na sua natureza, tem duas coisas: palavra e luz. Então quando vem a palavra, junto com a palavra vem a luz. E como consequência, no versículo 4, diz: isto nos transmite vida. Então não existe vida sem a palavra e sem a luz. Este é o prólogo que está detalhando João. Agora, por favor, outro detalhe. Outro detalhe. Quando João está me explicando quem é Jesus, ele é o verbo, ele é a sabedoria, a inteligência, o poder, a mensagem, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Essa palavra transmite, em essência, luz. Ok. Então, quando começo a percorrer a Bíblia, fico surpreso de que está falando a Bíblia quando fala verbo, palavra, revelação e luz. Quando eu acho na Bíblia palavra e luz, quando eu acho na Bíblia isto, junto, palavra e luz. ¿Dónde acho esto? Palavra e luz. Então, quando começo a percorrer o Antigo Testamento, olho a Moisés no Monte da Glória. Estou vendo a Moisés ali, e Moisés está escutando palavra e luz. Então, de que me está falando? Da glória do Senhor. Então este versículo aqui, neste prólogo, está dizendo João, está dizendo Cristo é a glória de Deus. E quando tem glória, Deus fala. E quando tem glória, Deus transmite luz. Aleluia. Então, meus queridos amados, Deus se revela em glória. Então, o que está falando João aqui, o que vai falar, é a glória do Senhor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. A glória de Deus está aqui através de Cristo. E quando a glória de Deus está, Deus fala. Nunca, quando a glória de Deus está, existe silêncio. Deus fala. E quando a glória de Deus está, existe luz ou revelação de Deus. Isto nós poderíamos confirmar.
Esto nós podemos confirmar com o versículo 14, quando João está falando que Ele é a glória, e vimos sua glória, a glória de unigênito do Pai, que eles tinham a plenitude da graça de Deus e a verdade. Então, qual é a conclusão disto? A conclusão é esta. Poderíamos ler muitos textos, mas por causa do tempo não lemos os textos. Em conclusão, o que a Bíblia está me dizendo: a glória de Deus está em plenitudes em Cristo Jesus. E quando essa glória está em plenitude, é porque temos a revelação, a sabedoria total, a plenitude de la inteligência de Deus, o plano de Deus, a revelação de Deus falada está em Cristo em toda plenitude. Não aconteceu com Moisés, não aconteceu com Abraão, não aconteceu com Jeremias. A plenitude da revelação de Deus está em Cristo. E agora quem tem o privilégio de compreender a imensidade da revelação é a igreja de Jesus. Não foi com Moisés, não foi com Abraão. A plenitude da revelação está na igreja. Aleluia, está em nós. E não só isto, sino que isto vai nos trazer luz. E quando a Bíblia fala de luz, você não imagina a quantidade de aspectos que a Bíblia fala sobre a luz. E uma das grandes verdades da luz é revelar quem é Deus. Então, quando nós transmitimos a palavra de Deus, então Deus é revelado. E quando Deus é revelado, experimentamos a plenitude da glória de Deus em nosso meio. E é o que João vai falar aqui neste evangelho. A glória de Deus está em Cristo Jesus em plenitude, e devemos disfrutá-lo. Devemos nós disfrutar isto, devemos nos alegrar. Eu gostaria de usar três palavras sobre a identificação na Bíblia sobre glória. Aqui está a glória. Então, meus queridos, quando a glória de Deus está, Deus fala. Quando a glória de Deus se retirou de Israel, silêncio. Mas quando a glória de Deus está, Deus fala. ¿Por qué precisamos la gloria? Para que Deus fale. ¿Por qué precisamos la gloria? Para que Deus se revele quem Ele é. E quando eu conheço a Deus, não vou me desviar, não vou me afastar, vou ficar firme, porque estou perante a glória, estou perante a voz de Deus e estou conhecendo a Deus. E não existe motivo para me afastar, porque tenho a claridade de quem é Deus. Então precisamos em nossos cultos la glória em plenitude, la glória em plenitude. E João diz: Cristo é a plenitude da glória de Deus. Mas vou usar três palavras. A primeira palavra que eu quero mencionar é kabod. A segunda é Shekinah. E a terceira é doxa. As duas primeiras são hebraicas e a terceira é griega. A primeira palavra é kabod. E esta palavra em la Bíblia se traduz como glória no Antigo Testamento. E esse termo tem muitos significados. E vou dar um significado, só um significado. Esta palavra, kabod, significa luz, resplandor, plenitude da glória manifestada. Então você vai observar que quando aparece kabod na Bíblia, que é glória, está dizendo Deus está se revelando. Segundo, Shekinah. La palabra Shekinah também é glória, pero tem outro significado ainda.
Y la palabra Shekinah significa lugar donde Deus mora en plenitud y Ele tem la máxima autoridade e o máximo governo. Por isso Deus diz a Moisés: faz para mim um tabernáculo, uma tenda, e onde eu vou morar, Shekinah, vou estar ali, vou governar, vou dirigir. E quando Shekinah se levanta e começa a andar, vocês vão andar. Quer dizer, Shekinah mora e dirige, mora e dirige, mora e dirige. La segunda palabra, perdón, la tercera palabra es doxa. De allí ven la palabra doxología. Y esta palabra doxología significa expresión, reconhecimento, falar bem. Muitas doxologias temos no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, Pablo, quando finaliza o capítulo 11 de Romano, ele tem uma grande doxologia. Ele diz: a Ele seja a glória, o império, o poder por os séculos de los séculos. A Ele seja a glória. Isto é doxologia. Agora você vai me perguntar: mas pastor, por que você me traz estas três palavras? Por que você menciona estas três palavras? Vamos começar de novo. Porque eu estou mencionando estas três palavras? Porque está ligado com este texto deste prólogo. E en este prólogo está me dizendo: Deus descendiu em glória em Cristo Jesus. Por isso Ele é o verbo, o mensagem, a palavra em toda sua plenitude, que transmite luz e como consequência, no mesmo versículo 4, nos transmite vida. Se não temos o verbo, a palavra, e não temos luz, não temos vida. No existe vida, no habrá vida. Precisamos la revelación de Dios y precisamos la luz de Dios para experimentar la vida. Ahora voltamos para las tres palabras. La primera palabra es kabod. Lémbrese que cuando los filisteos estaban en guerra contra los judeos, no tiempo de Elí, y los hijos de Elí dicen: vamos a traer o arca. E quando esté a arca, vamos triunfar contra os filisteus, porque a glória de Deus está na arca. E quando eles trouxeram a arca, começaram a pular, a gritar, e os filisteus escutaram: o que está acontecendo com Israel? Eles trouxeram a arca, estão pulando, estão gritando, estão ali se regozijando. Mas sabe, eles trouxeram o símbolo da glória, mas já não estava mais a glória. Então, quando os filisteus roubaram a arca, uma das noras de Eli, que estava grávida, e começou a sentir dores, e deu à luz uma criança, e ela coloca o nome Icabod, que significa: hemos perdido la gloria, ha sido robada la gloria, no tenemos más gloria, no está la gloria. Entonces, kabod es luz, resplandor, revelación de Dios. Y ahora él la coloca I, que significa contrario, pérdida total. Es lo mismo que en un griego a, que significa anticristo, lo contrario. Entonces él la coloca I, acabou, contrário à glória. Não temos mais glória. Não está Deus conosco em plenitude. Mas João disse: não, em Cristo temos a maravilhosa glória plena e total de Deus em nosso meio. Aleluia por este privilégio. Mas ainda não estou indo a fundo, no profundo. Eu quero ir mais profundo ainda. Quando estou falando sobre kabod, quando a Bíblia fala de kabod, quando João está falando da glória de Deus em Cristo, verbo, a mensagem total. Não. Moisés tinha mensagem parcial, Isaías tinha mensagem parcial, os profetas tinham mensagem parcial. E então, quando João vai falar sobre o verbo, ele está explicando: olha, meus queridos, Jesus é a mensagem total, é Deus em plenitude revelado a vocês.
Então, João está dizendo que a igreja de Jesus Cristo tem a revelação total de Deus? Sim. Sim. E quem revela a sabedoria, a inteligência, o poder, o plano, a autoridade de Deus? Quando a glória de Deus está em plenitude, se revelando. E é o que eu oro a Deus para que aconteça em nossos dias, aqui, neste fim de semana, a glória de Deus em plenitude, e Deus se revele a nossas vidas, que está se revelando sabedoria, inteligência, poder. O poder de Deus está no Shekinah, o poder de Deus está no verbo, na palavra. Eu quero te perguntar nesta noite: verdadeiramente está o Cabot? Por que minha pergunta? Porque se você conhece o Cabot, de quem João está falando aqui, da revelação plena de Deus, você nunca vai deixar teu ministério, porque você conhece Deus. E quando você conhece, você acrescenta a sua fé, tem maturidade, tem humildade, tem compromisso com Deus. Quando a glória do Senhor está em um homem, está em uma mulher, nunca vai deixar de servir a Deus, porque Deus é revelado. Isso é Cabot, revelação de Deus. Então pergunto: quando um homem deixa um ministério, quando um jovem deixa de servir, de cantar, louvar, pregar, a pergunta que eu faço: conhece Cabot? Conhece a glória? Porque quando Moisés conheceu a glória, nunca foi o mesmo. Quando Saulo de Tarso conheceu a glória, não foi o mesmo. Quando Isaías conheceu a glória, não foi o mesmo. Porque a glória se revelou quem é Deus. E não só que revelou Deus, que se revelou Deus, revelou seu plano, revelou sua autoridade. Você pode estudar isto, Éxodo capítulo 3 e 4. Você olha, você vai ver a inteligência de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o plano de Deus, capítulo 3, capítulo 4 de Éxodo. E então Moisés nunca mais foi o mesmo. A revelação de Deus, e confiou em Deus, e Deus se manifestou. Este é o prólogo que está fazendo João sobre Jesus. Mas agora vem a segunda palavra. E a segunda palavra é Shekinah. Shekinah, lugar onde Ele mora. Lugar onde Ele tem o governo, a autoridade e o domínio. Não só precisamos que Deus se revele, precisamos ter a humildade de dar o lugar e a autoridade que Ele merece em nossas vidas. E que Deus seja verdadeiramente a autoridade sobre mim, sobre meu ministério, sobre minha família e sobre minhas decisões. Isto significa Shekinah. Shekinah, Deus sobre nós. Por exemplo, Lucas 4:18. Você se lembra? Jesus pegou o rolo, pegou o texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. A glória, o Shekinah, o poder de Deus através do Espírito está sobre mim. E começa a mencionar os 6 motivos pelo qual a glória de Deus está sobre sua cabeça. Chego à conclusão que nesses dias a igreja precisa mais que nunca experimentar a glória de Deus. Sim. E quando estou te falando experimentar a glória de Deus, não estou te falando de um culto glorioso e que você sai e segunda-feira você não é o mesmo. Não, não, não. Essa glória que permanece e que tem domínio, tem controle sobre nossas vidas, e o senhorio de Deus. Glórias a Deus.
E depois vem a terceira coisa, que esta é outra das coisas que me preocupa muito. Doxa. Doxa. Reconhecimento, honor, glorificar. Vivimos em nossos dias onde existe pouco doxa, ou seja, glorificação a Deus. E você vai me perguntar por que você pensa isto? Sencillamente isto. Hoje se exalta muito a los homens. Aquele que tem dom, aquele que canta, aquele que toca, aquele que prega, a exaltação dos homens. Las honra e quase muito mais além de lo que merece o homem. Mas doxa é nos humilhar ao máximo para exaltar e glorificar totalmente a Deus e não ao homem. Não ao homem, a Deus. A Ele seja a glória. Apocalipse no capítulo 5, quando Jesus, antes de começar a abrir os céus, e ele, o cântico celestial, diz: Ele é digno de louvor, de glória, de honra, de poder, porque Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o único digno. Glórias a Deus, louvado seja Deus, bendito seja o nome de Deus. Meus queridos, nesse princípio estava o verbo. Nesse princípio, os teólogos falam de muitos princípios. Alguns falam de 5 princípios. Mas na realidade existe só um princípio, ao que João está mencionando. É o princípio de Gênesis 1 até o versículo 3. E observe que nesse princípio Deus fala. E a primeira coisa que acontece quando Deus fala é luz. Fala e luz. Aqui temos verbo, palavra e luz. Gênesis 1, versículo 3 está ligado com João, capítulo 1. Versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Então você observa que nestes dois textos, de Gênesis 1 e de João capítulo 1, está falando da palavra e da luz. E qual é a consequência? Qual é a consequência? No mesmo versículo 4 es la consecuencia. Por favor, pastor, lê de novo para nós o versículo 4. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 4 e versículo 5. Versículo 4: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tem duas consequências. No versículo 4 tem uma consequência, vida. E a segunda consequência, vitória. Então está me dizendo, quando tem logos, quando em nossos cultos não falte o logos, não falte a palavra de Deus, não faltará luz. E quando em nossos cultos temos palavra e temos luz, teremos vida. Teremos vida, vida, vida. Y las trevas vivirán derrotadas continuamente. Las trevas no van a triunfar. Y la iglesia será victoriosa. Louvado seja Deus por esto. Por eso, meus queridos irmãos, precisamos nos aprofundar muito mais na palavra. Porque vamos conhecer Deus. E na medida que nós nos aprofundamos em conhecer a revelação, mais luz vai vir, mais conhecimento de Deus, e estaremos mais firmes, estaremos com mais fundamentos, estaremos com mais fé, com mais certeza, e poderemos ser uma grande bênção.
Estamos en crisis. Estamos en una grande crisis. Muitas heresias estão se infiltrando dentro da vida da igreja. De animismo, humanismo. Muitas heresias que você não imagina. Muitas heresias históricas que estão começando a ressurgir. E estão começando a dar escuridão sobre a igreja. Porque Deus já não tem mais resplandor de glória, porque a palavra de Deus não está, mas em la medida que a glória de Deus está, haverá mais luz, e quando haverá mais luz, haverá vida, e haverá vitória sobre as trevas. Em conclusão, ¿por qué precisamos la gloria? En conclusión, ¿qué está queriéndome decir aquí, Joan? ¿Qué está queriéndome decir la Biblia cuando me fala sobre un logos? Está queriéndome decir que cuando existe logos, palavra, verbo, é porque Deus fala. Aleluia. Então está me dizendo João aqui que Deus tem como prioridade falar? Sim. Deus quer falar. E quando a glória de Deus está em uma igreja, Deus fala. E quando Jesus estava na terra, Deus estava falando. Quando existe logo, é voz de Deus. E quando existe logo, existe luz. E quando existe luz, existe vida. E quando existe luz, existe vitória sobre as trevas. Quando está o logos, quando está o mensagem, há voz de Deus, temos voz de Deus. Então, em conclusão, por que precisamos logo? Porque precisamos Cristo, o logo. Porque Deus quer nos falar. Agora faço outra pergunta. E que Deus quer falar? ¿Qué es lo que Deus quer falar? Todos reconhecemos e poderíamos ler vários textos no Antigo Testamento, muitas vezes Deus querendo falar, e todas as vezes, inclusive, Deus ordenou a Moisés que ele faça uma arca, porque de meio dessa arca Deus falaria, e a intenção de Deus era falar. Continuamente Deus queria falar, e Deus falou através de Cristo. Hoje Deus está nos falando através da palavra e obrar do Espírito Santo, porque a palavra e o Espírito fala a igreja. Mas a pergunta é: que Deus quer falar conosco? Que é o que Deus está tentando de falar conosco? Vou te dar duas respostas. Poderíamos dar muitas mais, mas vou te dar duas respostas. Quando o verbo está, Deus fala. O verbo é o falar total de Deus. A pergunta é: que Deus quer falar? Número 1. Lo que Deus quer falar conosco es que Deus quer revelar nossa própria condição. ¿Por que precisamos que a glória esteja? Para Deus revelar a minha condição perante Ele. Se não está a glória, nunca vou escutar a Deus.
e eu vou pensar como eu o imaginar, como eu estou perante Deus. Mas eu preciso que Deus me revele como estou perante seus olhos. Como Deus me enxerga a mim. Como estou. Então, quando a glória de Deus está, quando o Shekinah de Deus está, quando essa palavra e essa luz de Deus está, posso ouvir a Deus falando comigo e revelando a minha própria condição. Aleluia. Samandalama sabatarabasherra badakaya. Quando a glória de Deus se revelou, quando Isaías chegou na casa de Deus, a primeira coisa que ele pode enxergar é a glória e o louvor celestial. Ele tem uma revelação de Deus. Isaías 6, capítulo 6. Então ele vai para a casa, e quando está perante a casa, a glória de Deus se manifesta, e ele começa a ver a majestuosidade, louvor a Deus. Ele tem uma revelação de Deus. Imediatamente, quando ele recebe a revelação de Deus, ele recebe a revelação da sua própria condição, e Deus fala verdadeiramente em seu espírito, e ele grita: ai de mim! Ele começa a se enxergar a si mesmo. Por quê? Porque estava perante a glória de Deus. E se em nossos cultos está a glória do Senhor, vamos enxergar a nossa própria vida perante os olhos de Deus. Oh, Ramacheia Rabacanda. Deus quer falar contigo estes dias. Se o verbo está aqui é porque está a glória. E se está a glória, Deus vai te falar. E vai falar a tua condição nestes dias. E eu quero te dizer: Deus quer falar contigo para que você seja consciente de teu verdadeiro estado perante os olhos de Deus. Não para te condenar, sino para te restaurar e para te usar para a sua glória. Por isso, nesse capítulo 6 de Isaías, ele enxergou a sua própria vida e disse: estou morto. Não está morto. E venho dos céus, como se diz o carvão, aquele que estava, o tição, e colocou sobre os seus lábios. Deus não condenou e purificou seus lábios. E quando purificou seus lábios, escutou a voz de Deus: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ele disse: aqui estou, meu Deus. Estava a glória, estava a glória, estava a glória. E a glória de Deus revelou a sua própria vida. Eu quero te perguntar nesta noite: como está a tua própria vida perante a glória de Deus? Aleluia, aleluia. Glomanda ramashaba rabacanda ramanabasaya. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Porque precisamos da glória para que Deus fale de nossa verdadeira condição. É a luz, e a luz me revela quem é Deus, e a luz me revela minha própria vida. E estou aqui para que a luz de Deus esteja sobre nós. Olhe um texto, por favor. Olhe um texto ali em 2 de Coríntios, falando da mesma coisa que eu estou tentando de explicar. Eu não leio os outros textos para não nos demorar muitos. Mas olhe a 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6.
O pastor vai ler o texto para nós, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4 até o 6. E você observe que justamente o que nós estamos falando sobre a glória, sobre o Logos e sobre a luz, é o que está aqui. Diz o versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. 6 também? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Olhe que no versículo 4 e no versículo 6 fala sobre a luz e a glória. Luz e glória. E existe uma grande batalha. O inimigo, aquele que está dominando o mundo deste século, não quer que resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele não quer, mas graças a Deus, somos filhos de Deus, e a plenitude da glória deve estar em nossas vidas. Deus permitiu que seja derramado o Espírito Santo através desse grande dia de Pentecostes. A glória de Deus está sobre a igreja. Aleluia. Que mais Deus quer falar conosco? Que mais Deus quer falar conosco? O segundo motivo pelo qual Deus quer falar conosco é para nos revelar seu plano com nossas vidas. Todas as vezes que a glória de Deus se manifestou, revelou a vida do homem, mas também Deus revelou seus planos com os homens. E você pode observar que ali na montanha Moisés estava debaixo da glória. E entre uma das coisas que Deus falou com Moisés era o plano que Deus tinha com Israel. Quando a glória de Deus está em um lugar, Deus revela seus planos com seu povo. Quando a glória de Deus está, Deus se revela na grande plenitude, como revelou Deus a Moisés em Éxodo capítulo 19, versículo 5 até o versículo 7, o plano que Deus tinha. De la mesma maneira, a glória de Deus revelou a Moisés seu plano no capítulo 3 e 4 de Éxodo. Da mesma maneira, Deus revelou através da sua glória o que Deus tinha com Isaías no capítulo 6. Da mesma maneira, a glória de Deus se revelou em Atos, em capítulo 9, quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja. A glória de Deus desceu sobre ele e revelou seu plano com Saulo de Tarso. Chegamos ao capítulo 10, a glória de Deus desce na casa de Cornélio e Deus revela seu plano com os gentios. Quando a glória de Deus está em um lugar, Deus revela seus planos. Aleluia! Então Jesus veio para nos revelar nossa condição, mas também para nos revelar o plano que Deus tem conosco. Isto é o Evangelho. Isto é o grande verbo de Deus. Vamos nos colocar de pé para orar a Deus. Louvar a Deus nesta noite. Amaramashia rabarabatarabassabatarabacaya. Eu te agradeço, Pai maravilhoso. Eu te agradeço por essa maravilhosa revelação em Cristo. Obrigado pelo Logos, o mensagem. Obrigado por essa luz que me transmite esse Logos. Logos e luz estão juntos para nos revelar quem Tu és. Porque Tu queres nos falar nestes dias. Aleluia, aleluia, Deus.
Estamos perante tua glória nesta noite. Estamos perante tua glória nesta noite. Meu Deus, não podemos nos ocultar perante ti, meu Deus. Tu conheces as nossas misérias, nossas fraquezas, nossas derrotas, pero está aqui para nos restaurar, para te glorificar, mas também para nos falar poderosamente, Deus. Aleluia, aleluia, glórias a ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, quero orar por ti, meu querido irmão e irmã. Se Deus falou contigo nesta noite e você pode ouvir a Deus falando através de seu espírito, em teu espírito, e você precisa uma restauração, e você precisa ser restaurado, Deus está aqui para te restaurar. Ou você escutou a voz de Deus e você quer se colocar perante Deus, meu Deus, aqui eu estou para te servir. Oh, glória e baixia, meu Deus. Quando tua glória está sobre a vida de um homem, de uma mulher, nunca mais é a mesma pessoa. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Não deixe passar esta oportunidade. Se Deus permitiu que você estivesse aqui nesta noite e Deus falou contigo, não volte para casa sem fazer uma decisão e dizer: Senhor, eu preciso desta glória. Esse maravilhoso logo dos céus, a revelação, a sabedoria, a mensagem total de Deus para a minha vida, para a minha família, para meu futuro, mas para a igreja também, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus está aqui nesta noite, com certeza Deus está aqui nesta noite. A sua maravilhosa glória está para falar conosco, mas para manifestar-se em poder e em toda a plenitude, de tal maneira que tua vida não seja a mesma. A glória de Deus se manifestou com Moisés, não foi a mesma. A mesma glória esteja conosco, com você. Não seja o mesmo homem, não seja a mesma mulher, não seja a mesma pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Haverá alguém mais que precisa esta noite estar aqui no altar e dizer: Deus, eu preciso. Oh, meu Deus, eu preciso. Oh, glorioso Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque Cristo é toda a sabedoria e estamos escutando sabedoria, palavra de Deus, logo de Deus, rema de Deus, autoridade e sabedoria de Deus. Aleluia, não fique em teu lugar se Deus falou contigo, mas Deus vai fazer uma grande obra esta noite. Deus faz grandes coisas esta noite para a sua glória. Você não vai ser a mesma pessoa esta noite, porque Deus está em glória e em poder aqui. Louve, louve, glorifica a Deus. Seja cheio da glória. Seja cheio da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai maravilhoso. Estamos perante Ti nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Te louvamos. Glorifica teu nome, meu Deus, em nosso meio. Batiza com teu Espírito Santo. Restaura nossas vidas espirituais, meu Deus. Restaura, restaura, Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Cristo, Deus. Aquela glória que desceu dos céus, aquela glória que desceu em Belém, e os anjos enxergaram a luz que enxergaram os anjos, e a glória que desceu em Belém está aqui nesta noite em plenitude. A mesma glória de Belém, a mesma glória do Calvário, a mesma glória de Jerusalém no dia de Pentecostés está aqui, meu Deus. Renova, meu Deus, a teus filhos. Renova teus filhos, meu Deus. Batiza com o Espírito Santo, Deus. Glorifica teu nome de uma maneira extraordinária. Deus, queremos plenitude de glória.
Amai, le camarrabalaba cheia rabalaia, plenitude de glória, Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, jovens cheios do teu Espírito Santo, pessoas cheias do teu Espírito Santo. Glória, glória, sim, meu Deus. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, te louvamos, Deus. Oh, maravilhoso, com tua glória enche esta casa. Como aquele dia no tabernáculo, a tua glória estava enchendo o tabernáculo. Enche esta casa com glória, Deus. Enche com glória a tua glória, Deus. Dones de teu Espírito Santo manifestando através da tua igreja. Aleluia, aleluia, glória a ti, meu Deus. Homens e mulheres, jovens, líderes, cheios de glória e de poder, cheios do Espírito Santo, Pai. Aleluia, aleluia, meu Deus, te louvamos. Sim, meu Deus, obrigado por esse verbo, obrigado por essa luz. Te louvamos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. A igreja pode voltar para o seu lugar. Sejam todos grandemente abençoados por Deus, pela sua palavra que vem ao nosso encontro nesse dia. Então amanhã de manhã nós vamos começar nossa manhã às 9 horas. Os que sentirem no seu coração vir em jejum e oração, vir um pouquinho antes para a oração, podem vir. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Adão, vem cá um pouquinho. Sim, senhor. O senhor mesmo. O senhor despede a multidão. O Senhor é a nossa bandeira. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paz do Senhor, queridos.